Sejam bem-vindos ao AnaGcast, o podcast da maior e melhor imobiliária de Joinville. Eu sou o Rafael Machado, diretor de lançamentos. E hoje trazemos para a mesa a pauta de imóveis de luxo, o mercado imobiliário aquecido em Santa Catarina. Tenho como convidada Jéssica Schmitz, coordenadora comercial da Daxo, uma incorporadora boutique e que está redefinindo em Joinville e região a palavra luxo. Jéssica, seja muito bem-vinda. Como vai? Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando do podcast da AnaG. Estou bem. Muito obrigada. Então tá bom. Jéssica, o mercado imobiliário de alto padrão, luxo, ele vem crescendo muito nos últimos anos. E principalmente Joinville, litoral, Santa Catarina num todo. O que você acredita que devemos a essa demanda? Rafa, o mercado de luxo de Santa Catarina, ele vem crescendo cada vez mais. Hoje o nosso cliente do mercado de luxo, ele procura qualidade de vida, né? Ele está procurando exclusividade dentro dos empreendimentos. E Santa Catarina tem um litoral paradisíaco, né? Um campo que está se desenvolvendo em constante desenvolvimento aí cada vez mais. E esse cliente, ele realmente vê a valorização dos nossos imóveis dentro do nosso estado, dentro de Santa Catarina. Então, a tendência é cada vez mais a gente ter imóveis valorizados, principalmente dentro do mercado de luxo, nas cidades que nós temos aqui. Joinville hoje é um polo onde muitos investidores estão olhando, né? Hoje nós temos muitas pessoas vindo de São Paulo, do Paraná, vindo para Joinville. E essas pessoas, hoje, as nossas indústrias, né? Está trazendo aí os grandes empresários, né? As pessoas para trabalhar. E essas pessoas procuram, realmente, né? Um empreendimento dentro de Joinville, que seja um empreendimento confortável para sua família, né? Que tenha qualidade de vida. Então, eu entendo que, realmente, o mercado de luxo vai crescer muito mais dentro do nosso estado. Perfeito. Nós trouxemos a Jéssica, para quem não conhece ela, primeiro por estar numa grande construtora, uma incorporadora, que é a Daxo. Para nós, na AnaG, Daxo e luxo são sinônimos. Com certeza. E nos últimos 2 anos, com você à frente da equipe comercial, você sentou com a nata de Joinville para negociar. Clientes a mais. O creme de la creme da sociedade. Com certeza. Nessa sua experiência com luxo, que é inclusive até acima do alto padrão, o que você vê como indispensável, o que é importante para o cliente em um imóvel? Rafa, se tu me pedisse para definir isso em uma palavra, seria exclusividade. Hoje, esse cliente do mercado de luxo, quando ele vai comprar um imóvel, ele já tem outros 10 imóveis. Ele já tem vários imóveis hoje. Então, ele procura algo que seja exclusivo. Algo assinado, né? Que tenha um arquiteto, que tenha renome. Hoje, um cliente, vou te dar até um exemplo assim. Hoje, um cliente do Popular, ele, né? Quando uma construtora vai fazer um empreendimento popular, tem 4, 5 torres iguais. Perfeito. Esse cliente do mercado de luxo, não. Esse cliente do mercado de luxo, ele quer algo exclusivo. Para você ter noção, hoje, dentro do mercado de luxo, a gente tem empreendimentos que, dentro do empreendimento, ele é exclusivo. A gente chama de customização hoje, né? Então, cada cliente, ele pode customizar. Vai ter um empreendimento que vai ter uma parede, o outro apartamento não vai ter a parede. Então, ele é realmente exclusivo, feito para aquele cliente. Ele é personalizado? Personalizado. Ele é customizado. Customizado. A gente chama Perfeito. hoje. Então, hoje, no mercado, a gente tem, né, as assinaturas. A Daxo, ela traz muito forte isso, né? Os arquitetos renomados, a gente trabalha com arquitetos nacionais, a nível nacional, internacional. O paisagismo, hoje é muito trabalhado nos empreendimentos. Então, a gente costuma falar que hoje o nosso cliente, ele mora numa casa suspensa, né? Porque são unidades amplas, com living amplo. Hoje nós trabalhamos com esquadrias
piso-teto, então o cliente tem aquela amplitude, quando ele abre, ele se sente realmente num lar. Muito bom. Jéssica, quando nós, provavelmente, corretores hoje vão estar assistindo de produto de entrada, produto médio, o alto padrão e o luxo. De uma maneira simples, você que é uma especialista em luxo, se nós estivéssemos na mesma rua, tivéssemos 2 empreendimentos, um DAX de uma construtora qualquer, dentro do mesmo plano diretor, a mesma quantidade de pavimentos, o que hoje de fora o cliente consegue olhar e dizer: esse é um produto exclusivo, esse é um produto diferenciado, esse é um produto, um empreendimento de luxo? Quais características não podem faltar? Rafa, é a qualidade do padrão construtivo. O padrão construtivo da Daxo, ele é do mercado de luxo, né? De outras incorporadoras que se posicionam no mercado de luxo, ele é diferenciado. Então, quando você entra em um imóvel, né, em uma unidade da Daxo, e você vê esses detalhes, né? São as perfeições que a gente chama lá internamente, né? Então, quando você vê essa perfeição que tem dentro do imóvel, o paisagismo, o cuidado que nós temos desde a área comum, as assinaturas, geralmente na área comum também tem assinatura, os móveis que a gente utiliza assinado. Então, todo esse cuidado, essa qualidade, esse padrão de acabamento, ele dá diferença. E o nosso cliente, ele percebe isso. Quando ele entra no nosso imóvel, ele vê o... É visível aos olhos? É visível aos olhos. Ele consegue ver o quanto de qualidade que tem nesse imóvel. E isso agrega o valor, né? Ah, perfeito. Jéssica, usando toda a sua experiência dentro da Daxo, você consegue hoje mensurar a importância do cliente, do empresário, do médico, do diretor da grande indústria? A importância que é a escolha certa de uma imobiliária parceira, principalmente para o imóvel de luxo? Sim. Como eu vou te explicar de uma forma, acho que até exemplificando isso, Perfeito, Rafa. Perfeito. Hoje, o cliente do alto padrão, ele tem profissionais que ele confia, né? Então, ele é um cliente que ele tem um poder aquisitivo maior, e ele tem lá a babá das crianças, ele tem os profissionais de confiança. Então, ele tem o seu advogado, ele tem o seu contador, né? Da mesma forma, ele tem o seu corretor de imóvel de confiança. Então, esse cliente hoje, provavelmente, em sua grande maioria, ele compra 1, 2, com recorrência com esse mesmo corretor. Perfeito. E essa parceria de imobiliária com a incorporadora é uma parceria que é sensacional. Por quê? A imobiliária, ela tem o corretor com o seu cliente de confiança, né? Com o cliente que confia naquele corretor. E a incorporadora tem um empreendimento de qualidade. Então, hoje é fundamental trabalhar em parceria com as imobiliárias. Porque eu entendo assim que a imobiliária é quem vai ter a base, quem vai ter o cliente, quem, né, vai entender o perfil de cada cliente, entender o que o cliente está procurando. E a incorporadora vai ter ali toda a forma de atendimento, o mimo e, claro, o que o cliente quer, que é o produto final, né? Então, assim, com certeza é uma parceria, tanto em Joinville quanto Litoral e o Campo, que hoje são os 3 destinos que nós trabalhamos. Nós temos grandes parceiros com as imobiliárias. Somos grandes parceiros com as imobiliárias. De uma maneira mais informal, hoje o corretor que está assistindo o nosso podcast ou ouvindo, tem espaço para bons profissionais ainda? Tem espaço para esses corretores se especializarem, estudarem? Existe mão de obra para atender esse empresário? Ou somos carentes também? Rafa, hoje o mercado de luxo, ele é um mercado carente de corretor de luxo. Entendi. Ele é um mercado carente. Hoje nós temos muitos corretores e corretores bons no mercado, muitos corretores. Mas o cliente do mercado de luxo, ele é um cliente que ele precisa ser trabalhado.
ele precisa ser cuidado, né? Ele precisa de carinho, de atenção. Ele é um cliente que muitas vezes ele compra na emoção. Então, ele é uma venda que muitas vezes vai demorar. E esse corretor do mercado de luxo, ele precisa estar preparado para isso. Ele precisa se capacitar, ele precisa estar inserido nesse meio, conhecer as marcas, entender do produto, entender o que é utilizado dentro do empreendimento. Ele precisa ter propriedade para conversar com esse cliente do mercado de luxo. Então, com certeza, hoje o mercado, principalmente o de Joinville, ele tem muita oportunidade para esses corretores que querem se desenvolver e querem se formar corretores de mercado de luxo. Eu converso muito internamente com a nossa equipe e eu gosto dos corretores. A maioria das vezes eu participo dos processos seletivos de contratação. Uhum. E eu gosto muito do corretor que é ambicioso. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Ele sabe o momento que ele está, mas ele também já sabe para onde ele quer ir. Eu, conversando com a equipe, nós entendemos que o cliente do luxo não está no lead. Ele não vem pro lead. Ele não é um cliente que vai se cadastrar lá no patrocinado. De forma nenhuma. Eu digo muito isso para a equipe, que ele é o bom e velho relacionamento. É network, é indicação, é frequentar o lugar que tu tem oportunidade de falar sobre negócios com esse cliente. E eu também digo que a proximidade, independente da imobiliária, mas especificamente da ANAG, com os melhores players do mercado, nos dá afinidade, nos dá oportunidade de ter o treinamento, de viver a realidade da construtora e nos agrega muito conhecimento na hora da decisão de sentar na mesa com o cliente. Então, fico feliz que tem vaga. Tem, com certeza. Como a gente diz, no pico da pirâmide. E assim, né, Rafa? Hoje, se o corretor ele quer estar neste meio, ele precisa se inserir neste meio. Você falou, né? E eu até lembrei. Ele tem que almoçar em restaurante que esse cliente frequenta, né? Para conhecer o cliente e estar no relacionamento do cliente. Ele precisa estar dentro dos lugares que o cliente frequenta. Então, o corretor do mercado de luxo, ele é um corretor que ele precisa estar inserido na sociedade do cliente do mercado de luxo. Né? Ele precisa ver e ser visto. Ver e ser visto, isso mesmo. Então, assim, é fato que hoje esse cliente, ele compra através do relacionamento. Ele, é como você falou, ele não vai bater lá na porta da imobiliária ou clicar no site para acessar como lead de uma imobiliária. Acontece, raras exceções. E parabéns para o corretor que já conseguiu desta forma. Mas, em sua grande maioria, é através de relacionamento. É através de conservar esse cliente, né? Como eu disse ali no início, ele não é um cliente de uma venda só. Ele é um cliente de várias vendas. Nós temos vários exemplos dentro hoje da Daxo de corretores que já fizeram 3, 4 vendas para o mesmo cliente. Ele se tornou o corretor daquele cliente. Corretor da de família. Confiança do cliente. Perfeito. Jéssica, a Daxo, ela, como uma grande marca, se tornando hoje já estadual, saindo da regional, ela tem um investimento no marketing de luxo silencioso, que a gente nota que é uma tendência. Um tempo atrás, as grandes marcas estavam inseridas, talvez, em plataformas como rádio, TV aberta, um ou outro outdoor, e era muito massificada o público. Hoje, o luxo, ele está principalmente focado, usando suas palavras, na exclusividade. É uma tendência ou já é uma realidade, só tende a cada dia ser agregado mais exclusividade e qualidade? Rafa, hoje o mercado de luxo, ele, bem como você disse, ele segue o luxo silencioso. E a Daxo, para quem já teve a oportunidade de entrar nos imóveis da Daxo, as pessoas podem observar que hoje a gente não usa cores vibrantes, né? Não usamos móveis com ostentação, né? Então, ele é um luxo que, ao mesmo tempo que você tem uma assinatura por trás, que você tem uma marca por trás, que ele é um móvel
de grife, né? Ele é um móvel sofisticado. Hoje a gente procura muito mais qualidade real do que ostentação. Então, hoje esse cliente, esse é o perfil que a Daxo sempre trabalhou dentro do mercado de luxo. E a gente percebe que o nosso cliente também, a tendência é cada vez trabalhar em cima disso. Tanto que hoje você pode perceber que existem pessoas da classe A, que quando você olha, você não percebe que a pessoa está nessa classe. E a gente, né? E a gente chama de luxo silencioso. Muito orientado pelo Carlos Ferreirinha, que é o nosso advisor, né? O Carlos Ferreirinha, inclusive, até citou a Daxo no último livro dele. Então, ele fala muito desse luxo silencioso. Você precisa ter a assinatura, você precisa ter aquela marca, mas você não precisa ter a ostentação, né? Você pode ser no simples, não sendo simples. Eu acredito que a leitura do Carlos Ferreirinha para o corretor que quer buscar viver e performar no luxo é básico. É básico. Eu diria que é de entrada. Se eu não estou enganado, eu li O Paladar Não Retrocede. Isso. Ótimo. E ele é um divisor de águas que, sim, mostra que existe mercado, principalmente para quem quer aprender. Para quem não vem já com determinados pré-conceitos, porque é uma outra vida, é uma outra realidade, é um outro ticket, mas que carente de bons profissionais. Jéssica, quando nós falamos de um empreendimento, quando nós falamos de um lançamento de luxo, é muito fácil falar em Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina, a terceira maior de todo o sul, ficando atrás apenas de Curitiba e Porto Alegre. Porque é uma cidade que no passado foi industrial, tanto que a quantidade de empresas que nós temos aqui, mas hoje o PIB dela, serviços já responde muito mais. De uma maneira muito simples, pessoas ricas nós temos em Joinville. Com certeza. E a localização? O luxo desceu para o litoral, o luxo, essa família, esse empresário, ele já também aproveita o luxo na Serra? Rafa, com certeza. Hoje, principalmente do joinvilense, é uma tendência muito forte ele ter a casa, né, no litoral, sua casa de praia, seu apartamento na praia, e agora a sua casa de campo. Então, esse joinvilense, há uns anos atrás, ele, né, eu quero curtir a minha família, eu quero tirar férias, eu vou para a praia. Hoje em dia, ele pensa muito em ir para o campo também, né? Até pela valorização e pelo desenvolvimento que a nossa serra também está recebendo, né? Então, cada vez mais as cidades da serra, elas estão sendo desenvolvidas e esse luxo silencioso está chegando também na serra. Então, hoje nós temos o nosso cliente olhando para o litoral, mas esse cliente, ele também quer estar hoje com a sua casa de campo, quer estar levando a sua família para curtir, para ter contato com a terra, com a natureza, né? Que hoje, muitas vezes, no dia a dia e na cidade, a gente não consegue ter. Então, a localização de um empreendimento e da onde esse cliente está inserido, ele é extremamente importante na escolha, até na escolha do terreno, da onde a gente vai construir, da onde a gente vai, né, desenvolver algo. Porque, como eu já falei várias vezes, a gente trabalha muito com os arquitetos, né, com o arquiteto de renome. E muitas vezes os arquitetos, eles olham muito isso, né? O estudo, aonde vai ser, se naquela região é uma região segura, se é próximo de escola, se é próximo de, né, se está no ambiente. Então, hoje nós temos clientes que eles querem estar inserido naquele meio de cidade, e nós temos o cliente também que ele quer estar inserido na qualidade de vida que o campo traz, né? O campo ou a praia, o litoral. É muito legal da forma que você colocou, porque nós entendemos, sim, estamos numa região privilegiada, estamos em Joinville, a 1 hora do litoral, a 1 hora da serra, 40 graus para um lado, no inverno negativo para o outro. E o corretor,
parceiro, o corretor do cliente, vamos usar o termo que você colocou, com a Daxo ele acaba resolvendo uma maior quantidade de problemas. Por quê? Ele consegue aprender sobre o produto do litoral aqui em Joinville, ele consegue aprender sobre o produto da serra aqui em Joinville. E a Daxo acaba proporcionando toda a logística para quando esse cliente subir a serra, vocês sobem juntos para dar o amparo para nós? Com certeza! Perfeito. Jéssica, a maioria dos corretores acredita que o cliente do alto padrão, o cliente do luxo, o cliente A+, compra apenas para uso próprio. Para ele, para a família, para as pessoas que ele ama. Esse cliente também investe, ele também adquire produtos Daxo como uma forma de investimento? Rafa, sim, o mercado de luxo ele também possui a sua valorização. Temos clientes também investidores que compram para investir, né? Principalmente litoral. A gente tem muitos clientes investidores no litoral. E se olharmos, hoje a Daxo ela investe, né? A gente chama internamente cidade, praia e campo. Então, Joinville, né, como cidade, a praia é Pissarras e o campo é em Campo Alegre. Em Pissarras, a gente costuma internamente falar assim, que o cliente hoje, ele tem que olhar para o empreendimento da Daxo em Pissarras, como os clientes olhavam para o empreendimento de Balneário Camboriú há 10 anos atrás. Perfeito. Porque daqui 10 anos, Pissarras vai estar muito valorizado. E aí vem aquela mensagem, né? Ah, se eu tivesse comprado minha unidade meu apartamento, meu terreno, minha Balneário casa. há 10 anos atrás, né? Porque o metro quadrado hoje que o cliente acaba pagando em Pissarras, ele é muito menor que o metro quadrado de Balneário, né? E o futuro a gente tende a ter em Pissarras como uma segunda talvez Balneário tão desenvolvida quanto, né? Da mesma forma é Campo Alegre. Então Campo Alegre hoje ela é uma cidade que ela está em constante desenvolvimento, né? Tem muitas incorporadoras olhando para Campo Alegre. A Daxo, ela tem o primeiro condomínio de luxo, né, fechado, primeiro condomínio fechado de luxo lá em Campo Alegre. E a procura desse cliente e a ideia de investimento dele lá em Campo Alegre é muito grande. Então, com certeza, hoje o nosso cliente, além de ele pensar na sua moradia, na sua qualidade de vida, na sua família, que geralmente é na cidade, né? Geralmente se pensa na qualidade de vida e na família, que é adquirir um produto de qualidade para isso. Na praia e no campo, o investimento também é pensado por esse perfil, por esse público. Jéssica, a Ana G não é só a maior e a melhor de Joinville à toa. Nós hoje já atendemos clientes tanto na Serra como no litoral. E principalmente no atendimento ao cliente do litoral, nós notamos que clientes de Curitiba já colocam como opção morar em Joinville, por ser um grande centro, por ser seguro e principalmente por estar próximo de todos os benefícios que nós colocamos. Você consegue afirmar que Joinville é sim uma excelente opção para o investimento no alto padrão? Rafa, com certeza. Joinville hoje ela tem um crescimento econômico muito importante. Ontem ainda saiu uma reportagem que Joinville em 2024 atingiu o maior VGV de venda de imóveis, né, aqui na cidade. Então, sim, hoje o nosso cliente, o cliente do alto padrão, ele procura, como nós já conversamos aqui, né, alguns fatores, né, exclusividade, qualidade de vida e segurança. Então, Joinville hoje, ela é considerada uma cidade muito segura. Então, esses clientes que eles vêm de grandes polos, Curitiba, São Paulo, né, eles vêm para cá, eles se encantam dentro de Joinville. E geralmente são clientes que vão trabalhar nas nossas indústrias, né, nas empresas que temos aqui na cidade. Então, Joinville, olhando para a cidade, ela está com esse crescimento econômico
muito aflorado, né? Ao mesmo tempo que nós somos uma cidade grande, nós somos uma cidade do interior, né? Uma cidade pequena. Eu, como joinvilense, posso afirmar isso. E aí, esses empreendimentos do mercado de luxo, esses empreendimentos com uma boa qualidade, a gente também trabalha muito a questão da segurança, né? Então, hoje a gente tem a clausura, hoje o nosso cliente que está dentro de um produto da Daxo, ele não tem contato com o entregador do delivery. Ele vai receber o delivery, né, por uma clausura que tem ali, um local que o delivery deixa e ele pega de dentro do prédio dele. Na prática, o filho pode descer para receber, então? Pode descer, ele vai pegar de dentro do prédio, ele não vai ter acesso a esse morador, a esse entregador. Todos os nossos vidros hoje de portaria são vidros blindados. Então, assim, essa questão da segurança, ela também é trabalhada muito forte, né? Até por conta do público que a gente trabalha, né? Certeza. Esse público, ele procura isso. Ele procura a qualidade, ele procura a segurança. Então, te afirmo que sim. Joinville hoje é um polo onde esse cliente, ele olha e gostaria de morar. Seguindo o mesmo raciocínio da tua resposta. Hoje, quando você fecha a venda para o seu cliente, provavelmente você segue com o cliente, tendo a Daxo e o cliente seguem tendo um relacionamento comercial. Muitas vezes depois se torna uma amizade. Naquela entrevista que vocês fazem pós-fechamento, o cliente, o que você nota que o cliente dá como principais fatores decisivos, que muitas vezes ele não coloca na mesa na hora da negociação, mas que depois você consegue captar essa resposta? Quais são os principais fatores que ele considera na hora de escolher um imóvel de luxo, um imóvel Daxo? Rafa, vou frisar novamente, né? A exclusividade e a qualidade do imóvel. Hoje, esse cliente, ele olha muito isso. O cliente de Joinville, ele é um cliente que ele vai olhar para a família dele, para a qualidade da família dele. Quando ele entra no empreendimento nosso, que ele vai conhecer, né? Quando o corretor vem com esse cliente e fala, tem um cliente para visitar a Daxo. Nós temos hoje alguns apartamentos aqui à venda e a gente leva o cliente para conhecer. Quando ele entra, até semana passada a gente visitou um cliente e ele comentou isso, ele falou assim, nossa, a qualidade de vocês, o cliente era arquiteto. Arquiteto, né, conhece então os detalhes, né, de dentro. Ele falou assim, a qualidade do acabamento de vocês é impecável. Eu não tenho nenhum ponto a falar para vocês assim, isso poderia ter sido melhorado. Então, esse cliente do mercado de luxo, que ele é um cliente do alto padrão, que ele está procurando esse imóvel, ele vai olhar essa qualidade. Ele quer viver bem com a sua família. Ele quer ter um living ampliado. Ele quer acordar de manhã, apertar um botão e a persiana subir. Ele quer abrir a esquadria quando ele está fazendo aquele churrasco com a família. Ele quer, dentro do empreendimento dele que ele está morando, correr numa esteira da Tecnogym, né? Então, são detalhes que fazem a diferença. É gratificante ouvir isso. Nós já estamos encerrando, mas eu queria dar um depoimento que eu escuto e vivo em relação aos corretores quando nós falamos de Daxo. Eu tenho na equipe corretores que já performam no médio e no alto padrão. Sim. E quando você conversa com eles, o que você tem como meta para 2025? Eles colocam vender um Daxo. Existe uma linha imaginatória que divide dentro da minha equipe, deve acontecer nas outras imobiliárias também, que você associa o corretor de sucesso quando ele vendeu um Daxo, independente do nome e independente da localização. Vocês lá na Daxo também conseguem ter essa vivência, esse feeling do cliente, ele, independente do empreendimento, do nome do empreendimento, ele quer ter um Daxo? Ele quer ter um Daxo. A gente escuta muito isso dos clientes. Tem cliente que às vezes até tá na mesa e fala assim, um dia eu vou ter um Daxo. Da mesma forma que os corretores falam, um dia eu vou vender um Daxo. Então, assim, hoje a gente percebe, Rafa,
que a marca Daxo, ela é uma marca desejada. Ela é uma marca que tanto o cliente quanto o corretor, eles querem atingir, né? Então, acredito que hoje os homens, né, gostam muito de carros, então também, né, querem chegar a uma marca determinada de um carro. Um dia eu vou ter o carro tal. Da mesma forma que também as famílias hoje, elas pensam, um dia eu vou morar num Daxo. Porque realmente morar num Daxo é diferente, né? Nós temos hoje na Daxo, atendemos diversos clientes de diversos perfis, e esses clientes nos trazem assim, o quanto que a Daxo, ela, além do falar, porque como nós trabalhamos hoje com lançamento, então existem produtos que a gente vende, né, por uma apresentação, né? O cliente vai ver na tela o que ele vai comprar. Mas quando a gente realmente, de fato, leva o cliente na sua unidade, com as entregas que nós fizemos em 2024, ou a gente leva esse futuro cliente em um produto Daxo que já está pronto, está à venda, o cliente consegue notar a diferença desse padrão construtivo. E, de fato, nesses 11 anos que a Daxo tem aí no mercado, ela construiu uma marca muito sólida e uma marca desejada. Como eu coloco, principalmente para a equipe. Daxo é sinônimo de luxo. Jéssica, muito obrigado pelo seu tempo na sua agenda. Muito obrigado por ter vindo participar do AnaGcast. As portas estão abertas. Minha equipe seguirá focada nos objetivos 2025 e te desejo muito sucesso. Conte conosco e, mais uma vez, muito obrigado. Que legal, Rafa. Eu que agradeço, te agradeço imensamente o convite. Um privilégio estar aqui com vocês. Com certeza, a gente tem um ano de muito sucesso pela frente, né? A Daxo também conta muito com a AnaG. É muito bacana essa parceria e ver o brilho nos olhos, né, dos teus corretores em dizer assim... me manda material, me ajuda, eu quero vender um Daxo, né? Então, isso é muito gratificante, é muito legal. Com certeza, a nossa parte como incorporadora, nós faremos de tudo para que a AnaG performe cada vez mais nos produtos da Daxo. Essa é a palavra. Pode te agradeço aí pela abertura, né? Pelo convite. E também estamos lá à disposição, tanto eu quanto o Fernando e todo o time, para apoiá-los. Então, tá bom. Pessoal, antes de encerrarmos, queria agradecer a todos, principalmente a você, corretor, que busca fazer parte de uma grande empresa. Provavelmente na descrição desse vídeo deve ter um link. Se você se identifica com os valores da AnaG, se você também quer fazer parte de uma equipe campeã e principalmente andar de mãos dadas com as melhores consultoras, nos procure. Um abraço!